semana de aromaterapia online é o mundo dos óleos essenciais e da aromaterapia. Se você está buscando uma maneira natural e eficaz de cuidar da sua saúde física e emocional, ou deseja explorar novas oportunidades profissionais como aromaterapeuta na comercialização dos óleos essenciais ou mesmo agregar esse conhecimento à sua profissão atual, você está no lugar certo. Eu estou aqui para te mostrar nas próximas aulas o jeito certo de você cuidar da sua saúde. Como essas ferramentas poderosas podem transformar a sua vida, trazendo mais conforto e bem-estar para você e para as pessoas que estão ao seu redor. E até mesmo ajudar a sua família a fazer uma renda a mais com isso. Afinal de contas, eu tenho certeza de que você não aguenta mais usar esses medicamentos sintéticos que podem causar dependência e diversos outros tipos de efeitos colaterais. Quantas pessoas você conhece que não vivem sem um descongestionante nasal? Quantas utilizam analgésico pelo menos 3 vezes na semana? Qual a conta que o corpo dessas pessoas vai pagar no futuro? Será que elas estão confortáveis com isso? Ou será que, se tiverem a oportunidade de conhecer uma ferramenta natural que fosse tão ou mais eficaz, escolheriam essa nova proposta? Por isso que eu vou te explicar o que é a aromaterapia, o que são os óleos essenciais, como usar os óleos essenciais e até mesmo te ensinar como usar para questões emocionais, como ansiedade e depressão. E ainda te mostrarei como é possível trabalhar com isso para te trazer uma renda adicional. Eu sei que isso pode parecer até bom demais para ser verdade, mas tem muitas pessoas comuns que já fizeram isso acontecer. Dá só uma olhadinha. Porque meu filho é APVZ e ele tem muita alergia alimentar. Gera cólica, gera noites sem dormir. Ele estava com muita cólica, não estava dormindo. A gente fez um blend e ele dormiu 5 horas de novo. Então tem nos ajudado muito. Eu tinha uma questão com sono, de dormir à noite assim de uma maneira picada, eu acordava várias vezes. E aí fui fazer a experiência com os óleos essenciais, segui lá as orientações direitinho e coloquei uma noite no difusor e dormi assim como eu não dormia há muitos anos. Eu acordei até com uma sensação de que eu estava assim com o olho inchado de tanto dormir. E não estava, na verdade, era uma sensação minha, porque eu é que não dormia há muito tempo bem relaxada dessa forma, né? Peguei o meu filho que tem uma questão com rinite, sinusite, apliquei nele, assim, ele também ficou encantado, aí ele gruda no meu olhinho agora e fala, mãe, quero esse aqui pra mim. A minha irmã, no final de 2020, ela teve a Covid e ela ficou com o olfato e o paladar comprometido. E fez vários tratamentos da medicina tradicional. Esses tratamentos não deram resultado. Ela me ligou e falou que estava sentindo uma coisa estranha. Parece que ela estava sentindo bem de longe, assim, o olfato novamente, o cheiro das coisas. E ela sentiu o sistema olfativo dela estimulado novamente. E está começando a retornar a sentir o olfato, o cheiro e o paladar. Eu tive um problema respiratório pós-Covid que eu tinha a sensação de que tinha alguém do meu lado fumando, né? Quando você fica sufocado com a fumaça do cigarro. E aí eu comecei, até por instrução da própria Fabi, a usar o óleo. E, incrivelmente, foi aí que eu comecei realmente a acreditar que os óleos davam resultado, né? Faziam sentido. E aí eu comecei a usar para outras coisas. Eu tinha dificuldade de dormir a noite toda, eu acordava várias vezes na noite, então comecei a usar um óleo para relaxamento, comecei a usar um óleo para ansiedade. E, inacreditavelmente, foram resolvendo esses meus problemas. Os filhos são extremamente alérgicos. E um deles tem problema respiratório severo. Minha filha dormia praticamente sentada, sem poder respirar. Um belo dia, um consultor de bem-estar de óleos essenciais me indicou os óleos essenciais e perguntou se eu gostaria de fazer um experimento com minha filha. E isso mudou literalmente as nossas vidas, porque ver o seu filho dormir sentado e não conseguir respirar, e agora conseguir respirar, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Que tal tudo isso? Vamos lá? Você pode estar se perguntando, será que isso não é conversa fiada, Fabi? Será que é muito complicado ou precisa de muito conhecimento? Será que o mercado está saturado? Eu tenho ouvido falar tanto de óleos essenciais. Mas não, gente. Não, não e não. E eu vou mostrar para você que não, tá?
Será que isso realmente funciona? Será que não é conversa fiada? Bom, deixa eu te contar uma coisa. A aromaterapia é um método comprovado cientificamente, capaz de tratar e prevenir diversas condições de saúde física e emocional. Centenas de pesquisas confirmam a eficácia dos óleos essenciais como agentes terapêuticos, reduzindo a inflamação, melhorando a circulação sanguínea, auxiliando no tratamento de doença respiratória, além de melhorar o humor e diminuir o estresse. Se a gente for procurar direitinho, até mesmo na base médica, PubMed, ou mesmo no Google Academics, a gente vai achar diversas publicações científicas falando justamente da comprovação de que sim, os óleos essenciais são altamente eficazes para diversas questões que são nossos desafios do dia a dia. Não é à toa que essa terapia foi incluída em 2018 como prática complementar a ser oferecida no SUS. Hoje são milhares de pessoas recebendo indicações e óleos essenciais como complemento aos seus tratamentos. Mas antes de eu começar a falar efetivamente sobre o assunto dessa aula, deixa eu me apresentar e te contar como que eu obtive esse conhecimento teórico e prático. Bom, eu sou engenheira de formação e aromaterapeuta de coração com muito orgulho. Eu iniciei minha jornada para ajudar minha filha lá em 2015. Ela tinha acabado de nascer. E eu tinha muita alergia respiratória, sempre tive, minha vida inteira. Já sofri tanto, gente, eu tenho tanta alergia a medicamento sintético. Para vocês terem uma ideia, eu fui fazer vacina de alergia e eu tive alergia à vacina de alergia. Aí o médico olhou para mim e falou: olha, você me desculpa, mas a gente vai ter que ficar por aqui, você vai utilizando como paliativo um spray nasal, tomando um antialérgico quando a gente tiver a maior necessidade, e não tem muito o que fazer, porque você teve alergia, a vacina da alergia, na época a gente não tinha nem outro recurso para tentar. Bom, eu que não queria ficar refém desses medicamentos, né, fiz aquele esforço de entender que eu tinha que aceitar a minha condição de alérgica. Só que quando a minha filha nasceu, tudo mudou. Porque eu vi que ela estava indo pelo mesmo caminho. E eu não queria isso para ela, obviamente. Eu não queria que ela passasse pelas coisas que eu passei. E eu não queria passar pelos tormentos que a minha mãe, coitada, teve que passar por conta das minhas questões alérgicas. Então, eu fui buscar soluções naturais para ela. E conversando com uma amiga minha de faculdade, que na época estava já morando nos Estados Unidos e usava os óleos essenciais com o filho dela, ela me falou: você não conhece? Você precisa conhecer, porque se você conhecer, eu tenho certeza que vai ajudar a sua filha. E ela estava vindo para o Brasil, eu falei: traz para mim, porque eu quero muito ter a possibilidade de encontrar uma solução para isso que está me atormentando. E assim foi feito, dito e feito, ela trouxe para o Brasil. E quando eu comecei a usar os óleos essenciais, a vida lá de casa mudou completamente. Eu pude ajudar a minha filha com as questões respiratórias dela. Em diversas ocasiões, não foi necessário entrar com o uso de medicamento, porque a gente utilizava os óleos essenciais e eles eram totalmente suficientes para controlar aquele quadro de uma gripe, de começar uma secreção nasal, uma tossezinha, e a gente conseguir que aquilo aí não evoluísse para uma dor de ouvido, para uma dor de garganta, para algo mais sério, né? Para demandar em medicamentos mais fortes. E fora isso, gente, eu continuei ajudando a minha mãe, e a minha mãe, que estava com uma séria crise de menopausa na época, conseguiu auxílio com os óleos essenciais, ela não podia fazer reposição hormonal, mas ela conseguiu, e com os óleos essenciais ela ficou super bem. A minha sogra, que tinha uma psoríase capilar há 40 anos, conseguiu finalmente controlar aquela situação, e hoje ela tem outra saúde capilar. Meu marido, que tinha uma enxaqueca terrível, de uma intensidade altíssima, algumas vezes por semana, a gente descobriu que era de fundo digestivo e ele começou a cuidar da digestão e com isso a vida dele mudou, porque a incidência da enxaqueca e a força com a qual ela vinha, a potência com a qual ela vinha mudou completamente. Ele ganhou muito mais qualidade de vida. Enfim, tudo isso começou por conta de um gatilho que fui eu correndo atrás de alguma solução natural para minha filha. E aí eu iniciei. E em 2018 eu fiz uma transição de carreira. Eu saí de onde eu trabalhava, eu era executiva numa grande empresa brasileira. Eu saí de onde eu trabalhava porque aquele trabalho já
não tinha mais um propósito para mim, eu já não me via naquele lugar, e eu me formei aromaterapeuta. Eu iniciei meu negócio na da Terra, hoje com mais de 8.000 famílias sendo orientadas por mim e pelo meu time, e lancei o meu primeiro curso de aromaterapia online, e hoje, só além de serem 4 cursos, a gente já totaliza aí mais de 25.000 alunos. Então, muito obrigada por estarem aqui. Fiquem comigo até o final para a gente poder falar sobre o que é aromaterapia, como é que usam os óleos essenciais, como que você pode transformar os óleos essenciais numa ferramenta de mudança na sua vida, no seu bem-estar físico e emocional, mas também no seu bem-estar financeiro. Vamos lá? Pode ser que você esteja se perguntando, mas será que isso é muito complicado? Será que precisa de muito conhecimento? Bom, agora a gente vai finalmente para a primeira parte do conteúdo, porque eu preciso te explicar o que é, afinal de contas, a aromaterapia. E como que ela pode ajudar tanto com esses vilões do nosso dia a dia, esses desafios que a gente encontra de bem-estar físico e emocional no nosso no nosso dia a dia. Bom, a aromaterapia é uma forma de cuidado pessoal. É uma terapia baseada no uso de aromas naturais, que são vindos dos óleos essenciais, que são compostos químicos, aromáticos, voláteis. Eu abro o vidro de óleo essencial e o aroma já fica no ar. Ela é exercida desde os tempos antigos. Tem gente que acha que isso é coisa da modernidade, mas a verdade é que ela é exercida há muito tempo. Existem registros lá de 3.500 anos antes de Cristo, de que ela foi presente dos reis magos para Jesus. Você vai acreditar que ela está na Bíblia? Tem registro dos óleos essenciais na Bíblia. Se a gente for lá ver o que os reis magos deram para Jesus, eles deram ouro, mirra e incenso. Sendo que mirra e incenso são óleos essenciais. Mirra, como o nome que a gente já diz, e o incenso é o frankincense, que foi traduzido como incenso, mas é o frankincense. E a mirra e o frankincense eram tão poderosos e tão utilizados por suas propriedades curativas, medicinais, mas também religiosas de conexão, que eles eram mais valiosos do que o ouro na época. Uma época que não tinha remédio, né? Imagina quanto é que não valia ter alguma coisa que tinha propriedades curativas. Hoje ela é conhecida como uma terapia holística, mas lá no Ocidente ela é a primeira forma de cuidado, que são os cuidados naturais. Então, se a gente for para a Índia, se a gente for para a China, a gente vai ter como primeiro cuidado o cuidado natural. É uma questão cultural. A cultura de lá, se a gente for em lugares mais indígenas, a cultura é de que você vai primeiro utilizar a forma natural. Muitos nem conhecem remédios, muitos nem precisam de remédio. Você vai lá para a roça e aí a gente faz um chá, faz um unguento e a gente se cuida com o que a terra nos dá, né? É um cuidado natural, realmente. E atua diretamente no nosso sistema límbico. Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Quando a gente usa os óleos essenciais aromaticamente. O que é esse tal de óleo essencial? O óleo essencial é extrato puro de partes das plantas. Então, casca, tronco, resina, raiz, folha. Vou dar um exemplo para você. Sabe quando a gente espreme, pega uma folhinha de hortelã e pega e espreme ela assim nos nossos dedos e sai aquela aguinha, sabe? Ou quando a gente pega um pouco de raiz de gengibre, coloca assim num potinho e macera, não sai uma aguinha dali? É naquela água que está o óleo essencial. E a partir daquela água que eu vou concentrar muito durante o processo de destilação para gerar algo muito potente, porque os óleos essenciais são muito potentes. Eles são o sistema imunológico da planta. Os óleos essenciais, eles surgiram para poder defender as plantas das ameaças do ambiente. Só sobreviveram as plantas que tinham essa capacidade de defesa através do surgimento dos óleos essenciais. Eles são moléculas aromáticas voláteis, que são formadas por moléculas que têm nomes estranhos, como monoterpenos, sesquiterpenos, alcoóis, ésteres. E essas moléculas é que têm as suas propriedades, como, por exemplo, os alcoóis, que são depurativos, são ótimos para proteção contra ameaças ambientais, ajudam a elevar o humor, a ter um sono reparador, né? Então, exemplo, o álcool que é presente
Na sálvia e na lavanda promove um bom sono, são relaxantes, que é o linalol. A gente tem os ésteres, que têm também efeitos calmantes, relaxantes, amenizadores sobre o humor. Temos cetonas, que podem ajudar a melhorar a aparência da pele, proporcionar propriedades calmantes úteis para ajudar no sono. Então, quando a pessoa vira para mim e usa uma lavanda, e a lavanda dá certo, e ela melhora o sono, e ela fala, meu Deus, Fabi, o que que tem aqui? Eu falo, óleo de lavanda. Mas o que mais? Óleo de lavanda. Só que o óleo de lavanda, ele é feito por essas moléculas totalmente naturais, orgânicas, que têm essas propriedades, que são essas propriedades que são comprovadas cientificamente naqueles artigos que a gente comentou. E como que a gente pode usar os óleos essenciais no nosso dia a dia? De 3 formas, basicamente, a gente pode usar os óleos essenciais. De forma aromática, que costuma ser a forma mais eficaz quando a gente está falando de emoções, é muito rápido. A forma tópica, para a gente relaxar, ou mesmo se energizar, fazer uma massagem, por exemplo, né? E a forma interna, que ainda não é muito usual, mas também pode ser absolutamente incrível. Bom, para falar da forma aromática e explicar para vocês o quanto que ela é extremamente poderosa, eu preciso contar para vocês rapidinho quem é esse cara desse sistema límbico, que é uma parte do nosso sistema nervoso central. E se você não acredita que aromaticamente a gente pode ter efeitos incríveis no nosso corpo, eu quero que você faça uma leve reflexão rapidíssima aqui comigo, tá? Quando alguém vai fazer uma cirurgia que precisa de uma anestesia geral que atue rapidamente no corpo, qual é a via escolhida pela medicina moderna para poder colocar o nosso corpo desligado o mais rápido possível? Qual é o tipo de anestesia que é utilizado? Se você não sabe, eu vou te contar. Aromática. Eles colocam um cheirinho para a pessoa. Isso porque o nosso sistema olfativo está diretamente ligado nesse cara, que eu vou te explicar agora rapidinho quem ele é, que é o nosso sistema límbico. Basicamente, nosso sistema límbico, ele é, sabe o quê? O nosso cérebro emocional. Esse que é o apelido do nosso sistema límbico. Ele é composto de vários componentes, está aqui no meio do nosso sistema nervoso central. É composto de vários componentes, mas tem 2, o hipocampo e a amígdala, que eu quero falar rapidamente para vocês poderem entender o processo, como que ele se dá, tá? Então, basicamente, a gente, quando inala alguma coisa, a gente busca uma resposta emocional pelo nosso sistema límbico. Essa resposta emocional vem através da ativação da amígdala e do estímulo do nosso hipotálamo, que vai produzir peptídeos. Peptídeos, gente, é o seguinte, ó. Imagina que a minha célula é aqui a minha mão. E aí, ela está protegida pela membrana celular, certo? O interior da célula está protegido do exterior da célula pela membrana celular. Essa membrana celular, ela é feita de lipídio. E para qualquer coisa, qualquer reação em cadeia acontecer, você precisa que os receptores da membrana celular, eles se acoplem como se fosse chave fechadura para que alguém possa entrar na nossa célula e fazer algum tipo de reação, como desencadear a produção de hormônios, ou então frear a produção de hormônios, ou então combater o vírus que está lá dentro, enfim. E para fazer esse efeito chave fechadura, precisa desses peptídeos. Então, existe o estímulo do hipotálamo para a produção de peptídeos, para que possa ser feito um plug com a célula dessa chave fechadura, e aí acontecer uma reação celular, que vai gerar uma resposta biológica. E quando gera essa resposta biológica, cria-se uma memória olfativa. É por isso que, de vez em quando, é capaz que você sinta o cheiro de alguma coisa e isso te lembre alguma situação, algum lugar, alguém. Por quê? Porque o nosso sistema límbico, ele cuida tanto das nossas emoções quanto das nossas memórias. Por isso que quando a gente está estressado, a gente tem dificuldade, tem falha de memória. Por isso que quando a gente dorme mal, a gente tem falha de memória. Quando a gente está ansioso, enfim. E por aí vai, certo? Rapidamente falando da amígdala, olha só que coisa incrível. Ela é responsável por respostas emocionais relativas ao comportamento social. É uma das principais áreas no controle da agressividade. Ela é ligada ao hipocampo e ao hipotálamo.
e ela controla atividades autônomas do corpo, como alterações emocionais dos batimentos cardíacos, da respiração, da pressão arterial. Olha o quão poderoso é, gente. Está tudo interligado dentro do nosso sistema límbico. Dependendo do que a gente sente, se a gente está ansioso, que a gente está lá com a respiração só na metade do peito para cima, quando a gente está muito estressado, quando a gente está com o nosso corpo fazendo aquele efeito rebote das nossas emoções, quem está trabalhando ali é a nossa amígdala. Então, na medida em que a gente inala o óleo essencial, a gente dá estímulos para o nosso sistema límbico, que está com a amígdala lá, para ter uma resposta a partir daquilo, por exemplo, que a gente está inalando, né? Incrível, não é mesmo? Já o hipotálamo, ele tem uma função super importante no sistema límbico, que é de produção dos hormônios e outros processos metabólicos, ou seja, faz a conexão do nosso sistema nervoso com o nosso sistema endócrino. Então, ele controla nosso ciclo biológico, né, produção de cortisol no nosso corpo, produção de melatonina para a gente dormir, enfim, no sono, fome, sede, temperatura corporal. E é claro que com isso também é o centro da atividade corporal sexual, porque como que você vai ter libido bombando se você está estressado, se você está muito ansioso? Tudo isso impacta o nosso corpo, né? É uma engrenagem, uma trabalhando em função da outra. Por isso que a gente precisa entender algumas questõezinhas para a gente poder perceber como que os óleos essenciais, a aromaterapia, podem realmente nos ajudar. E, Fabi, o que acontece? O que pode acontecer para aquele óleo essencial não funcionar comigo? Realmente, às vezes, a gente tem essas questões acontecendo. A gente tem relatos de pessoas falando que usam o óleo essencial, mas aquele óleo essencial não funcionou. Por que será? Tem 3 causas primárias para o óleo essencial não funcionar. Primeira causa primária é quando a gente tem uma outra causa para o nosso desconforto que a gente desconhece, que a gente não trata. Então, por exemplo, se eu estou com sono, mas eu tenho um desconforto digestivo muito grande toda vez que eu como, eu fico me sentindo mal no jantar, eu janto e vou dormir, eu não vou conseguir. Não adianta que a lavanda não vai me ajudar, porque afinal de contas o meu desconforto é, antes de mais nada, digestivo. Quando o óleo essencial é adulterado quimicamente ou mesmo diluído, por quê? Porque aquilo que é sintético pode ter o mesmo formato de molécula, mas ele não vai ter a mesma propriedade terapêutica. Então, é muito importante você saber qual óleo essencial que você está usando, certo? E quando ele é diluído, ele é menos potente. O óleo essencial puro chega a ser 50, 70 vezes mais potente do que a planta em si. Mas quando ele está diluído, isso pode ter uma variação muito grande, certo? Ou quando eu só lembro dos óleos essenciais na crise, isso é tão comum. A gente, infelizmente, está muito acostumado a cuidar da gente só quando a gente já entrou na crise. Mas deixa eu contar uma coisa para você. Aprende a fazer um trabalho preventivo e contínuo de bem-estar. Evite entrar na crise, para você não precisar ficar recorrendo a altos e baixos. E com isso você vai se sentir sempre muito melhor. Bom, será que esse mercado está saturado? Eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? Eu tenho aqui um gráfico. Isso aqui é só um algoritmo, tá? Google Tendências. Do que vem acontecendo nos últimos anos com relação às pesquisas envolvendo óleo, a palavra, o termo óleos essenciais. E vocês conseguem enxergar aqui um leve aumento? Que a gente começou na faixa entre 50% e 75%, comparado ao que é hoje, que está começando a explodir, e daqui a pouco isso aqui vai virar, inclusive, um novo patamar, e essa curva, ela está só subindo, né? A tendência é de subida. Sabe por quê? Porque os óleos funcionam, e quanto mais pessoas usam os óleos, mais elas falam sobre isso, e quanto mais elas falam, outros amigos, outras pessoas começam a ter curiosidade e também pesquisar sobre óleos essenciais e aromaterapia. Porque bem-estar não tem saturação. E óleos essenciais e aromaterapia ainda é algo muito pouco conhecido. Então, a gente tem aí um oceano azul para quem quer trabalhar no assunto. Bom, nessa primeira aula eu falei um pouco sobre a minha história, falei sobre o que é aromaterapia, o que são os óleos essenciais. E na próxima aula, você descobrirá como que eles podem revolucionar a sua rotina e trazer benefícios surpreendentes para a sua saúde e bem-estar. Através das formas de aplicação que a gente vai intensificar, a gente vai aprofundar. Tópica, aromática e interna. Sim, eu vou abordar o interno, porque eu sei que esse tema é polêmico,
A ingestão dos óleos essenciais é polêmica e a gente precisa conversar sobre isso. E a gente também vai abordar possíveis formas de trabalho com a aromaterapia. Se você quer cuidar da sua saúde ou está buscando uma renda extra com a aromaterapia, fica comigo na próxima aula. A gente vai falar sobre como usar os óleos essenciais de forma eficaz. Mas, enquanto isso, deixa um comentário aqui embaixo do vídeo dizendo o que você está achando dessa série. Deixa também as suas dúvidas, que eu vou fazer o possível para ler e responder cada uma delas. E caso você não me siga no Instagram e não esteja inscrito no meu canal do YouTube, eu vou deixar aqui abaixo do vídeo o link para você fazer isso. Lá tem bastante conteúdo bacana relacionado à aromaterapia. Beijo e nos vemos na próxima aula.